Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 30 de abril de 2024. Nós estamos no segundo trimestre, estudando sobre o seguinte tema: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Lição número 5, os inimigos do cristão. Para a nossa meditação desta terça-feira, a leitura indicada está em Mateus 4, de 1 a 12. E para ela o título dado foi: Como tentador, o diabo atua para desestabilizar o crente. Está escrito assim na palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o seguiram. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Amém. Meus amados irmãos, na continuidade aí do nosso estudo sobre os inimigos do cristão, só a leitura indicada para hoje, os irmãos percebem que já temos aí uma leitura para uma pregação, né? Muito provavelmente os irmãos com mais tempo nessa caminhada, os irmãos mais experientes nessa carreira, né, já devem ter ouvido mensagens baseadas em Mateus 4, ou mesmo até pregado, né, mensagens ou aulas, né, baseadas em Mateus 4. E essa passagem, uma das passagens mais famosas sobre a tentação, sobre o tentador, nos mostra que exatamente o interesse do diabo, o interesse de Satanás, que é chamado de tentador, em tirar a nossa estabilidade espiritual. Ele começa questionando aqui a identidade de Jesus, né? Porque ele diz assim, no versículo 3, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. É importante a gente observar que o inimigo sempre vai querer colocar dúvida, sempre vai querer lançar dúvida, fazer o cristão duvidar do que Deus diz. Quando a gente olha para o capítulo 3 de Mateus,
a gente vê o Pai, né, ali no momento do batismo de Jesus, a gente vê o Pai afirmando claramente que Jesus é o Filho amado, né? Ele fala: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, né? Então, o Pai deixa bem claro, né? Ou seja, afirma de maneira taxativa: este é o meu Filho amado. Mas o diabo, o que ele faz? Começa já tentando colocar dúvida. Se tu és o Filho de Deus, né? E Jesus é o Filho de Deus. Mas o diabo também, em relação a nós, tenta nos colocar dúvida sobre o que Deus diz, sobre a palavra de Deus. E a dúvida faz o crente vacilar na caminhada, escorregar na caminhada, né? Veja, então, um dos ardis, uma das artimanhas, das estratégias satânicas é fazer o crente, fazer o servo de Deus bobear, duvidar, questionar a, a verdade da palavra de Deus, a autenticidade da palavra de Deus, né? Então, a partir daí, ele vai, por exemplo, criar dúvidas na mente de pessoas menos cuidadosas, né? Ele vai fazer certos, entre aspas, estudiosos criarem teorias que vão de encontro à palavra de Deus, ou seja, vão contra, né, a palavra de Deus, teorias científicas, né, e aí a tentativa vai ser passar um ar de que é ciência, né, e portanto, se a ciência é digno de aceitação e a ciência vai contra a palavra de Deus, o que não é verdade. Mas veja, o inimigo tem aí as suas estratégias, suas artimanhas para nos tentar. E o diabo vai tentar mesmo cada um de nós em nosso ponto fraco, uma vez que o diabo, apesar de não ser onisciente, né, ele sabe o ponto fraco de cada um, porque ele conhece também conhece a realidade humana, né? Já que ele tem uma multidão de espíritos malignos que o auxiliam nessa tarefa de conhecer o ponto fraco de cada um. E ao conhecer o ponto fraco, ou por conhecer o ponto fraco de cada um, ele vai tentar cada um de nós no nosso ponto fraco. Aqui, por exemplo, nessa primeira tentação, Jesus tinha ficado 40 dias sem se alimentar. 40 dias sem se alimentar. Naturalmente, Jesus estava com fome. Então, o diabo tenta Jesus ali com alimento, né? Com alimento, prometendo algo que o diabo não pode cumprir. Se nós observarmos com atenção, o diabo promete coisas que ele não pode. E assim é também para nós, né? Quando o diabo nos tenta, ele está prometendo algo que não pode dar, né? Por isso é preciso estarmos bem atentos sem ignorar essas artimanhas satânicas, né? Então, alguns de nós têm um ponto fraco na área do dinheiro, né? Então é preciso vigiarmos com mais cuidado nessa área do dinheiro, né? Na área dos bens. Tem cristão que não pode ver dinheiro alheio que quer passar a mão, que quer pegar. Então o diabo vai tentar nessa parte, porque ele sabe que aquela pessoa não sabe lidar com essas questões. Tem gente que tem ponto fraco na área do poder, ou seja, não pode ter autoridade, né? Não pode ter algum poder, por exemplo, ser líder de alguma coisa, ter algum poder no trabalho,
ou numa hierarquia qualquer que seja, né? Porque humilha as pessoas, coisas assim. Então o diabo vai tentar nessa área. Outros têm ponto fraco na área do sexo. Então o diabo vai tentar nessa área para derrubar mesmo, porque a intenção dele é desestabilizar. Como diz o título da nossa meditação de hoje, o diabo atua para desestabilizar, tirar a estabilidade. Por isso, meus amados irmãos, a partir dessa meditação em Mateus 4, de 1 a 11, os irmãos prestem atenção e incentivem seus alunos, né? Ore com seus alunos para estar em vigilância, para que o inimigo não tenha êxito nessas tentações que ele vai fazer para nos derrubar. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.